Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria esteja em todos os corações, uma vez mais esclarecendo a fé, e agora a respeito da Santíssima Trindade. Queridos irmãos, muitos aqui na plataforma têm dúvida e falam a respeito da Santíssima Trindade, tem dúvida, dizendo que, mas como a Santíssima Trindade? São três deuses? Acreditam em três deuses? Como se faz isso? Queridos, nós conheceremos a Santíssima Trindade na plenitude. Saberemos quem é Deus na plenitude, pois é só na plenitude, como diz Paulo, que nós conheceremos Deus como Ele é, certo? E aqui só dá apenas uma explicação do que é a Santíssima Trindade, porque a Santíssima Trindade é muito mais amplo do que nós pensamos. E para que nós chegamos ao conhecimento da Santíssima Trindade, primeiro a gente precisa definir, identificar, precisamos saber o que significa Deus. Você sabe identificar Deus? Você sabe o que é ser Deus? Porque lá em Gênesis, capítulo 20, Deus fala: não farás para ti outro Deus, nem colocará outro Deus diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, certo? Mas ficam na dúvida, mas e aí? Como assim? São três deuses e Deus pede para não ter outro Deus? Como que é isso? Nós precisamos, como eu já disse, definir o que é Deus. Defina Deus. Muitos não sabem definir Deus. E a palavra de Deus já tem a definição. Mas vocês têm outros deuses, que são as imagens. Queridos, Jesus já definiu o que é idolatria. Jesus já definiu. Independente se eu tenho ou não imagem de santo de devoção, ou seja, pessoas que eu amo por saber da história deles de amor com Deus, certo? Então, os santos são pessoas que viveram e seguiram retamente aquilo que Jesus ensinou, certo? E eles se assemelharam a Jesus, né? Se semelharam a Deus. Eles assumiram em si a primeira condição de Adão e Eva antes do pecado, certo? Então nós precisamos definir o que é Deus, porque lá em Gênesis 20, Deus proíbe as imagens de deuses, não as imagens sacras, pois até mesmo o próprio Deus, ele pede para fazer imagens de querubins e colocar sobre a arca da aliança. Ele pede para Moisés fazer a serpente de bronze e colocar numa haste, aonde quem fosse picado por uma serpente olharia para essa serpente de bronze e não morreria. Deus operou milagres através da serpente. Não que a serpente tenha poder para fazer um milagre, não. É porque ali é um objeto onde a pessoa eleva o pensamento a Deus, certo? Não tem essa imagem como um Deus. Tanto é que quando o povo começou a distorcer a esse sentido, Deus pediu para destruir a imagem, certo? Então não é a imagem em si que é um Deus, porque Deus não proíbe a imagem.
E se ele proibisse, ele não daria sabedoria aos artesãos lá de Reis, que quando Salomão construiu o templo, Deus deu a sabedoria a eles para fazer aquelas imagens no templo. Então Deus não proíbe as imagens. Mas pode me falar assim, mas ele não construiu para ser adorado, certo? Mas é imagem. Se Deus não aceitasse a imagem, ele não pediria para fazer imagem, ele não daria sabedoria para os artesãos a fazer imagens. Vocês entenderam? Como eu disse, Jesus deu a definição do que é idolatria. Tá? Nós vamos explicar aqui direitinho, tá bom? Continuando. A Santíssima Trindade, eles têm a mesma essência divina, certo? Mesma essência divina. E Deus fala que em Levítico diz: sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Ou seja, ele pede para que nós nos assemelhamos a ele, sejamos semelhantes a ele, igual a Adão e Eva. E aí Jesus vem ainda nos fortalecer a esse respeito, quando ele diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E o que é a perfeição? É o que define Deus. É o que nos torna compatíveis a nos aproximar de Deus, a ser santos. Então, o que define Deus? Deus, a própria palavra, a própria Bíblia já define o que é Deus. Veja comigo João, a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, está assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aqui está a definição de Deus. O Pai é amor, Jesus é amor, tanto é que o nome dele já nos direciona a isto. Ele é o Deus conosco, ele é amor no meio de nós. É o que diz a Bíblia, o que diz a palavra. E o Espírito Santo também tem o mesmo amor, ou seja, as três pessoas distintas, que seria o Pai, que criou o homem, criou todas as coisas. Em certo momento o homem perdeu a direção e pecou, entrou a morte. Jesus veio e reconciliou novamente aquilo que se perdeu com o Pai. Jesus, ele é o Deus conosco. E o Espírito Santo que santifica-nos, nós que somos os homens, filhos de Deus. Tanto é que quando Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho e batizai-as em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ele diz claramente, os evangelhos dizem claramente. Ele não distingue um do outro, ele não fala somente batizai em nome do Pai. Não, ele não fala batizai em meu nome. Não, ele não fala batizai em nome do Espírito Santo. Não. Ele diz claramente as três pessoas distintas.